convite que nos trouxe para estar trazendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler aqui os irmãos em João 4, verso 31. Aleluia, Jesus, glória a Deus. João 4, 31, que diz assim: a ceifa e os ceifeiros. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxerem porventura algo de comer? Alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede a terra, já estão branca para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e junta o fruto para a vida eterna, para que assim os que semeiam como os que ceifam, ambos regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde não vos trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da palavra. E dizia à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Podemos aceitar? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou grata ao Senhor pelo convite que os irmãos me fizeram. Nesse dia também nós estamos ali na sede com o culto também do Círculo de Oração, no Rio do Peixe também com o culto do Círculo de Oração. E amanhã a gente vai iniciar ali na sede o Congresso de Missões. E eu pedi uma palavra para o Senhor, que o Senhor sentasse no meu coração, confirmando a vontade do Pai. E o Senhor me levou a essa palavra: a ceifa e os ceifeiros. Nesses últimos dias, sei que muitos têm percebido que, por aumentar a iniquidade, por aumentar as aflições da vida, nós temos muitos irmãos se afastando da presença do Senhor, muitos desanimando pela caminhada, muitas vezes, aqueles que já estão anos na presença de Deus, deixando de ir à casa do Pai, uns pelas lutas, outros pelas enfermidades. E eu estava conversando ali na igreja com alguns irmãos que trabalham envolvidos na obra de missão. Ele falou: irmão, como tem se esfriado o amor de irmãos? E não é das pessoas de fora, é da própria igreja mesmo, os irmãos da igreja. Né? Quando é época de congresso, período de congresso, a gente vê a igreja cheia, a igreja montada, os irmãos ali ativos, colaborando, participando. Passou, cadê? Culto de quinta vazio, culto de sábado vazio, domingo ainda tem ali uma boa quantidade. E quando o Senhor me levou a essa palavra, eu falei para Deus: Deus, confirma se realmente de Ti essa palavra que o Senhor sentou no meu coração. E o Senhor me fez lembrar, eu estava ali orando e pedindo a Deus uma confirmação. O Senhor levou à minha mente uma cena que eu vi hoje ali em Itajaí. Nós estávamos ali junto com o pessoal que estava... Nós estávamos procurando algumas coisas para a gente decorar a igreja amanhã. E ali tem um lugar onde os navios vão chegando, né?
próximo ao porto ali, não sei dizer bem o nome do lugar, eu conheço pouco ali. E de repente veio aquelas pequenas embarcações ali, o navio estava lá longe ainda, meio distante, né? Daí a irmã que estava comigo falou: Madalena, venha ver. Olha como é imenso aquele navio, como ele vem carregado de muitas coisas, né? Falei, que interessante, né? Mas como que aguenta o peso, né? É toneladas e toneladas de contém naquele navio. Ele foi se aproximando, as pequenas embarcações ali, mais próximo à praia ali, e ficavam de um lado para o outro, né? E a minha pequena começou a perguntar para mim assim: mãe, por que eles ficam aqui em volta, né? Por que eles ficam dando volta ali, aquele monte de barquinho, 4, 5 barquinhos ali, embarcações pequenas? Aí eu falei: filha, eles estão se preparando para receber aquele navio. Estão preparando o caminho, porque quando ele estiver mais próximo, eles vão se encostar nele e vão trazer ele, direcioná-lo até o porto. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração. Tá vendo, filha? Às vezes, aqueles que estão com o Milton, a esposa dele, na obra do Senhor, carregam uma carga tão grande, um peso tão grande sobre os seus ombros, de manter uma igreja de pé, de manter as ovelhas dentro da casa do Senhor, que muitas vezes o rebanho precisa dar apoio, ajudar nessa obra, estar do lado, ali lado a lado. E o que é interessante, meus irmãos, aqueles barquinhos foram chegando, o navio foi se aproximando, e os barquinhos foram chegando ali, as embarcações próximo dele ali, foram se encostando e foram seguindo lado a lado. E aquilo me chamou a atenção. Que Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? Nos ensina nos detalhes tão simples, né? A obra do Senhor é assim. Como Jesus falou, né, para os servos deles ali, né? Ele falou assim: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E quando o Senhor falou, né, que eles estariam trabalhando na obra, eles entrariam em trabalho que não foram eles que semearam. E lá no final da palavra, dessa passagem, fala assim, né, que os samaritanos disseram àquela mulher: não cremos só porque você disseste sobre ele, mas cremos porque vimos e conhecemos, porque ele é o profeta, o enviado Salvador do mundo. Eles foram ali, chegaram junto com Jesus, naquele poço, perto daquela mulher, que é uma passagem anterior dessa leitura, da mulher samaritana. Aquela mulher que todos julgavam, condenavam pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Ela semeou na cidade antes que eles entrassem. Ela ouviu a voz de Jesus quando Jesus chegou até ela, que é o poço. Quando Jesus começou a falar, a revelar, era tudo que ele sabia da vida dela. Que a água que ele tinha para dar de beber, nunca mais ela teria sede. E quando ela ouviu aquela palavra, ela entendeu e reconheceu que ele era o profeta, que ele era Jesus, enviado por Deus. Ela saiu e foi em direção à cidade. Largou tudo para trás e foi. Eu acho que ela esqueceu o balde, esqueceu tudo que tinha carregado e foi levar a palavra do Senhor. E chegando lá, ela começou a falar de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado lá dentro da cidade. Os seus discípulos ainda não tinham entrado dentro da cidade. Mas através daquela mulher, como nós aprendemos muitas vezes, uma improvável. Uma mulher que muitas vezes é olhada, é julgada pelas suas atitudes. Sem saber nós que ela foi o vaso, o instrumento usado na mão de Deus para semear naquele lugar. Onde os discípulos depois iriam junto com Jesus e semeariam mais um pouco e colheriam os frutos dali. Mas quem semeou primeiro? Quem levou a palavra do Senhor até aquelas pessoas? Os samaritanos, que outrora eram inimigos dos judeus. Aquela mulher, ela foi e semeou.
Os discípulos foram com Jesus e colheram. Foi onde o Senhor falou para eles, né? Vos enviarei a ceifar onde não trabalhaste, onde outros trabalharam, e vós entraram no trabalho. É assim como aquele barco, como aquele navio. Muitas vezes, aqueles que estão na frente do trabalho necessitam muito da nossa ajuda em oração, em jejum, em companheirismo, em apoio, porque não é fácil. Muitos querem cargos, muitos querem responsabilidade na igreja, mas poucos querem compromisso, mas poucos querem entrega, renúncia. E nesses últimos dias eu tenho observado na casa do Senhor, eu creio que aqui não acontece isso, porque eu sei que aqui tem um povo que estão dispostos a fazer a vontade do Senhor, mas eu tenho visto, e na minha igreja mesmo eu tenho visto. Eu estou ali há 2 anos no ciclo de oração junto com as irmãs, como líder das irmãs. E eu tenho muitas vezes chorado na presença do Senhor e falado com Deus, por que tem pessoas que fazem as coisas para o Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, tanto faz, qualquer louvor, qualquer hino, sendo que não é para o homem que nós fazemos, sendo que é para Deus. Todo o empenho, todo o esforço que nós fazemos na casa do Senhor não é para agradar o homem que está aqui, para agradar a Deus, para fazer para Deus, porque é dele, a palavra diz, é dele que vem o galardão, é dele que vem a bênção, que vem a recompensa. Quando eu chego ali no ciclo de oração, até às vezes no nosso culto do dia a dia, às vezes no culto de ceia, principalmente no culto de Santa Ceia, que eu estou ali e eu acabo chegando um pouquinho mais cedo para preparar a mesa da ceia, que dobro meu joelho e começo a orar, falar com Deus, e vejo pessoas chegando e sentando e não falando com o Pai, muitas vezes dobra 5 minutinhos e já se levantam, e você não vê oração, você não vê busca, você não vê clamor, você só vê barulhos de conversas. Porque a palavra de Deus diz assim, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aí depois saem murmurando, mas que culto frio. Ai, mas a palavra não falou comigo. Ai, porque eu não senti nada. Glória a Deus. Essa palavra não foi para mim. Mas como você apresentou seu tempo para o Senhor naquele momento? Eu sei que nos últimos dias as aflições, as lutas têm distanciado muito, esfriado o coração de muito, porque a gente sabe que tem pessoas passando por grandes lutas, grandes batalhas. Mas é aí que a gente tem que se achegar mais aos pés do Senhor. Aquela mulher, mesmo sabendo das suas condições devido à sua vida, que ela estava vivendo uma vida de prostituição, porque se envolvia com várias pessoas, ela tinha um momento para ir até aquele poço buscar água. Ela sabia que ninguém ia estar observando para julgar. Mas olha só com quem que ela encontrou lá. Com o conhecedor de todas as coisas, dono da verdade, o Deus que sonda o coração e a alma, que viu no profundo daquela mulher alguém podia levar a palavra do Senhor. Enquanto muitos estão dentro da casa do Senhor, ouvindo todos os dias a palavra de Deus, adorando, glorificando, não consegue sequer falar para um ente querido, muitas vezes para o seu vizinho, da palavra de Deus. E quando aquela mulher ouviu a palavra e ela reconheceu o verdadeiro Salvador, ela saiu correndo. Enquanto muitos que estão dentro da casa do Senhor se fecham entre 4 paredes, achando que somente ir para a igreja é o suficiente,
Somente estar aqui é o suficiente. E aquela cena a qual o Senhor me mostrou, ali que eu estava orando, aquele navio estava carregado. E a minha filha perguntou: mãe, o que tem dentro daqueles contêineres? Eu não sei. São coisas que as pessoas compraram, logicamente, veio de longe, de outros lugares, né? E a função daqueles barquinhos era fazer com que aquele navio chegasse ao porto e descarregasse ali, porque já tinha um direcionamento para cada carga daquela. E a nossa função como ovelhas do Senhor na casa do Pai é ajudar os nossos irmãos em oração, para que Deus venha sustentá-los na obra, para que Deus venha fortalecer eles na obra do Senhor, nessa chamada que cada um de nós temos, uns para pregar, outros para evangelizar, outros para interceder, outros para levar a palavra do Senhor, para orar, para reger, para louvar, mas fazendo com amor, com dedicação. E eu fui ali atrás do banheiro. Como tá bonitinho ali, gente. Vocês estão de parabéns o capricho que vocês têm. E sempre que eu ouço falar daqui dos irmãos do Alto Máximo, é o carinho que vocês têm pela obra do Senhor. Que vocês zelam desse lugar, que vocês cuidam com amor desse lugar. Isso é zelar pela casa de Deus, é zelar pelas coisas do Senhor, é zelar pelas vidas que estão aqui, pelos irmãos que estão aqui. Porque eu sei que é difícil, nos tempos de hoje, a gente evangelizar um bairro, uma cidade, onde que a maioria, não digo 100%, mas uns 70%, 80% são pessoas que não são evangélicas, que já têm as suas religiões, e já acreditam numa fé que eles têm. E quando nós conhecemos a verdade, nosso desejo é que elas conhecessem esse Deus, que elas conheçam esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós aceitamos como Salvador da nossa alma, da nossa vida. Eu falo para Deus assim: Senhor, às vezes eu estou lá no meu trabalho, trabalhando e vejo assim a minha pessoa, com a fé dela, com a crença dela, eu falei: meu Deus, se ela conhecesse um pouquinho, se ela tivesse um pouquinho da experiência que nós temos na presença do Senhor, se ela sentisse um pouquinho, ela ia entender. E é isso que eu oro para Deus. Eu peço para Deus isso. E esses tempos atrás, ela estava passando por uma situação difícil no casamento dela. E ela chegou em mim e falou assim, ela me chama de Adri, eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu falei: sim, pode falar. Eu queria que tu orasse pelo meu casamento. Eu falei: eu oro. Ela falou: eu queria que você orasse pela minha casa, pelo meu casamento, pelo meu lar. Ela falou: porque eu sei que eu sou falha. Ela falou: eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita diante do Senhor. Ela reconhece que a crença dela, né, a crença dela, ela reconhece que o caminho que ela está seguindo não é o verdadeiro. Mas ela reconheceu que tem um Deus que pode mudar a situação. E ela estava no ponto de se separar. Eu falei: eu vou estar orando por ti. Orando por você, pelo seu esposo, pela sua casa. Que Deus venha fazer a vontade dele. E passou-se os dias, até eu apresentei o pedido dela no ciclo de oração, para a gente estar intercedendo por ela. E ela falou: obrigada. Obrigada, porque eu senti que Deus mudou o meu lar. Ela falou: eu senti. Porque ela já tinha buscado da forma dela, da maneira dela, do jeito que ela achava que era o correto. Ela falou: eu senti que Deus mudou o meu casamento. Eu senti. E eu falo para Deus: Deus, eu gostaria muito que Ele sentisse que nós
cremos num Deus que nós não podemos tocar, mas podemos sentir. Que nós cremos num Deus que a gente não pode ver, mas vimos o sobrenatural. Coisas que acontecem, nós sabemos que só Deus pode fazer na nossa vida. Que somente Deus tem esse poder, essa autoridade para fazer. Curas, restauração. Esse dia uma pessoa falou assim para mim: Adriana, eu sei que as pessoas, têm as suas religiões, mas por que quando a situação fica difícil eles procuram os deuses crentes? Porque, orem por mim, orem pela minha casa, orem pela minha família. Eu falei porque eles sabem que só o sobrenatural, só o impossível Deus faz. Porque eles sabem que mesmo eles tendo a crença deles, eles sabem que tem um Deus que pode fazer o impossível acontecer e o possível acontecer na vida deles. Por isso que eles buscam o Deus dos crentes. Mas eu queria que eles buscassem pela salvação das suas almas. E quando o Senhor me levou essa palavra, que o Senhor fala assim: porém Ele disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Isso é Jesus falando para os discípulos deles, que a minha comida, o que me sustenta, o que me mantém de pé, o que me fortalece, o que alimenta a minha alma e o meu corpo e espírito, é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Aleluia. É isso que nos põe de pé todos os dias. Esse dia eu me deparei com uma situação de uma irmã. Irmã, eu estou desanimada, passou-se o congresso e não estou conseguindo ir para a igreja. A luta é tanta, as dificuldades são tantas que eu não tenho força. Não estou conseguindo. Eu falei para ela assim: irmão, o que Jesus te fez? O que Deus fez para você? Para afastá-lo da tua presença? Nada, irmão Adriano. Então, tu prefere ficar com a tua luta dentro da tua casa, sofrendo, do que deixar buscar a presença daquele que te dá força? É Ele que te fortalece, mulher. Foi Ele que te põe de pé. Dependente ou não da situação que você está passando agora, das suas aflições da tua alma, das suas dificuldades, mas é Deus. É Ele que vai te mostrar o caminho. É Ele que vai trazer resposta para esse problema da tua vida. É Ele que vai te dar estratégia. É Ele que vai tirar esse profundo sentimento de angústia, de tristeza da tua alma. Ela falou assim: eu entendi, Madalena. Busque, eu falei: busque força do Senhor. Se levanta, se posiciona. A tua luta não é maior do que o teu Deus. E eu já ouvi isso. De uma pessoa que não é evangélica. Eu, como uma simples comentário que eu fiz, eu falei assim: eu passei, quando eu vim para cá, para Santa Catarina, eu passei numa serra e senti medo naquela serra, é muito perigosa, dá um fiozinho assim na barriga, toda vez que descer aquela serra para vir para cá, para Santa Catarina, depois de ir para cá, dá um fiozinho na barriga. A pessoa virou para mim: você não acredita no Deus que você serve? Eu me envergonhei, tá? Eu fiquei com vergonha. A pessoa foi tão direta: você não acredita no Deus que você serve? Porque ela sabe que eu sou evangélica, sabe que eu vou para a igreja. Na hora eu falei: meu Deus, me perdoa, Pai, por esse comentário. Eu pedi perdão para Deus, irmãos. Eu pedi perdão para Deus. Porque eu sei que a gente tem momentos que a gente, não digo assim que a gente vai falar, a gente foge um pouquinho da realidade. A gente acha que o nosso problema, a nossa situação é maior. E eu aprendi com ela. Eu aprendi com a pessoa que não é evangélica. Que eu tenho que acreditar mais no Deus que eu sirvo. No Deus que eu venho
para cá num sábado, dobro no joelho e falo com ele, eu ouço ele falar comigo. Eu tenho que depositar a minha fé mais nesse Deus que eu sirvo. Ela olhou para mim assim, com uma expressão assim, não de brava, mas assim, você não acredita no Deus que você serve? Ela olhou assim, tipo, não é você crente, não é você evangélica que crê no Deus vivo? Tu tem mais medo de uma serra do que confiança no Deus que você serve? E aquilo me balançou. Senhor, verdadeiramente eu tenho que confiar mais no Deus que eu sirvo. Eu tenho que crer mais no Deus que eu sirvo. Por mais que as lutas às nossas frentes sejam grandes, venham muitas vezes nos tirar a nossa base, tirar a nossa estrutura física, mental, muitas vezes. Às vezes é na saúde, às vezes no trabalho, às vezes é no problema do dia a dia. E o Senhor fala assim, né? Pra gente, levantai os vossos olhos, vede a terra, que já estão branca para sempre. Levantai os vossos olhos, vede a terra, que estão branca para sempre. Mas eu também, o Senhor fala em outras palavras, que poucos são os ceifeiros. A seara é grande. A obra do Senhor, ela é árdua. Mas o Senhor fala que teremos o nosso galardão. Que Ele há de dar um galardão. O Senhor fala assim, ó, o que ceifa recebe o galardão. O que ajuda fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia também como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, um é que semeia e outro é que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. O Senhor tem chamado, mas poucos têm se prontificado. O Senhor tem convocado, mas poucos até mesmo dizem, eis-me aqui, Senhor, envia-me, eu quero ir, eis-me aqui. Levanta-se a primeira tempestade, não vou mais, estou cansado, não quero mais, deixa para outro. E quando nós deparamos com situações como essa, dói-nos. Porque eu falo para Deus, se eu, simples ser humano, que estou aqui junto com as irmãs, à frente do trabalho, quando vejo pessoas reagindo dessa forma, meu coração dói. Imagine um Senhor Todo-Poderoso, quando olha para essa terra e vê o povo dele, que ele chamou com um propósito, desanimando da caminhada, desistindo, levando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sinto que essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Achando que estamos fazendo para homens. Não. Eu falo para Deus, Senhor, todos os dias, que eu possa descer cada vez mais. Que o Senhor venha me usar como um instrumento, uma ferramenta nessa terra. Que eu possa ser um canal. Como a irmã falou aqui. Possamos ser exemplos, né, irmã? No trato, no amor, na caridade, no espírito, na fé. Qual é o exemplo que nós temos que demonstrar hoje em dia? O que as pessoas, como a irmã falou, as pessoas estão olhando para nós, o que elas estão vendo? O que elas estão desejando? O que nós temos transmitido como cristãos, como servos de Deus? Não é só as vestes diferenciadas que muitas vezes usamos. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas murmurações. Porque eu tenho visto nos últimos dias crentes murmuradores. Que só sabem murmurar, reclamar.
porque é assim, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser naquele lugar, porque tem que ser dessa cor, porque tem que ser de... O que nós estamos representando como servo de Deus? Aquela mulher, sendo quem ela era, negou-se a si mesmo naquele momento e foi. Sem se preocupar se as pessoas iam dizer: quem é você? Você falando de Jesus? Mas Jesus usou ela. Jesus usou aquela mulher. Jesus usou aquela mulher, o improvável entre muitos, para preparar aquele campo, semeando tudo que ela absorveu em poucos momentos que ela esteve com Jesus. Ela foi impactada pela palavra e saiu a semear. Muitos naquela cidade creram e queriam conhecer esse Jesus que ela falava. Olha, eis que eu conheci o profeta, o enviado, Salvador do mundo, que conhece a minha vida, a minha alma, sabe de tudo que eu fiz, tudo que eu sou. Ela saiu a semear. Nós, que já estamos aqui, temos vergonha muitas vezes de falar de Jesus. Hoje uma irmã falou para mim assim: Adriana, eu fui chamada no meu escritório para falar com a minha líder sobre rendimento de trabalho, né? Ela trabalha numa empresa na cidade, na Nunelli. Ela deu um exemplo, eu achei uma coisa bonita de se ver. Ela falou: Adriana, ela me chamou lá dentro para conversar sobre o rendimento de trabalho, sobre como eu poderia melhorar no meu trabalho, e de repente, eu não sei em que ponto ali o Senhor me levou a começar a falar de Jesus para ela, e eu fui falando de Jesus, e ela parou para me ouvir. Saímos da conversa principal, que seria em relação ao trabalho, e fui falando de Jesus, quando vi as lágrimas dela estavam rolando. E perdi, no caso, ela falou assim: passei 2 horas dentro da sala dela, não falei nada, não falamos nada sobre o trabalho, todo o tempo foi falado de Jesus. Essa irmã até pediu desculpa, porque ela foi chamada lá dentro para conversar. Não foi ela que foi até a líder dela, né? E ela pediu desculpa por ter tirado o propósito da conversa, que foi chamada, mas ela falou: não, eu agradeço, eu precisava ouvir essa palavra. Olha os caminhos que o Senhor nos leva. Ela, dentro do trabalho dela, Deus viu ali uma oportunidade dela falar de Jesus, e ela não teve medo. E quando foi feita as reuniões, que no mesmo dia teve uma reunião geral com o setor dela, e eles sempre colocam vídeos assim de incentivos para ajudar a melhorar o desempenho. E ela foi chamada e foram todos para aquela sala, pela palestra. E qual o vídeo que a líder dela coloca lá? Uma pregação evangélica. Ela até falou: eu não estou aqui falando de religião, mas eu quero que vocês ouçam, escutem essa palavra nesse sentido. E era uma pregação evangélica. Essa irmã falou assim: Adriana, eu vi as lágrimas no rosto das pessoas rolando. Olha só, irmãs. Ela entrou para falar de trabalho, acabou falando de Jesus para a líder dela. A líder dela, que já tem as suas religiões, ouviu e levou aquilo que ela ouviu adiante, para que outras pessoas viessem ouvir também a palavra de Deus. Olha como Deus trabalha. Basta que você fale assim: eu não tenho medo de falar de Jesus, eu vou falar. Ela não teve medo de falar de Jesus. E ela falou: todas as oportunidades, Adriana, que Deus me permite, eu falo de Jesus. E ela continuou falando: mãe, isso é fazer a vontade de Deus. Não é só pregar para a multidão, não é sair, vir numa igreja, pregar para várias pessoas, né? Ou fazer um culto evangélico na rua e falar de Jesus. Não. Às vezes é num particular, numa sala entre você,
o teu líder, você é o teu patrão, você é a tua amiga de trabalho, você é a tua companheira que está trabalhando junto contigo, você é alguém que está próximo de você naquele momento e vê aquela oportunidade de falar de Jesus para ele. E o interessante é que ela continuou falando, e sabia que esses dias o mecânico chegou para mim na minha máquina e falou assim, olha, eu vim consertar a sua máquina. Ela olhou para ele, mas eu não pedi para ninguém vir consertar a minha máquina está boa. Eu não sei, só sei que mandaram lá um pedido para mim vir consertar a sua máquina. Ele se agachou e começou a mexer na máquina dela, e piorava mais a máquina dela ainda. Ele se levantou assim, ela falou assim, olha, mas simplesmente como Jesus te ama. Ele levantou, olhou para ela, falou assim, tu sabe que a minha esposa falou a mesma coisa para mim essa semana? Ele falou assim, eu não entendi por que ela me disse isso. Mas como tu está repetindo novamente que Jesus me ama, foi a brecha para ele abrir o coração. Aí ele começou a falar das lutas, das dificuldades. Ele simplesmente sentou ali, na máquina dela, era de pé, e ela começou a falar de Jesus para ele. Os propósitos de Deus na vida dele. Como ele era especial, como Deus amava aquela alma. Deus, ele prepara os caminhos. As almas estão sedentas. A seara está pronta. Basta que a gente vai. As almas estão sedentas, irmãos. Precisando de nós. Nós vamos estar começando essa semana missionária amanhã na sede. E nós estávamos conversando ali, junto com os irmãos ali que ajudam nessa obra, né, irmãos? O propósito de todo esse trabalho é almas, é vidas. Não só trazê-las para a casa do Senhor, mas levar a palavra do Senhor até elas. Nós tivemos ali um congresso dos jovens, semana passada. Não sei se alguns viram, mas a camiseta deles não ficaram pronta a tempo, com o tema, do jeito que eles queriam. A decoração foi o mais simples que eles tiveram. Mas a presença de Deus foi grandiosa naquele lugar, meus irmãos. 5 almas para Jesus. 5 almas voltaram, chorando, rendendo-se. Almas que foram convidadas para estar no culto à noite, que foram evangelizadas com o trabalho deles. E naquela noite se renderam aos pés do Senhor. Jovens sendo renovados com o Espírito Santo, selados, jovens com o coração quebrantado, se derramando aos pés do Senhor. Às vezes não precisa ser coisas grandiosas para que o mundo veja, que a igreja veja, mas o conteúdo que oração, que eu sei que eles estavam lá 11 horas da noite com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor até a meia-noite, buscando a presença de Deus, descendo pelas madrugadas, porque eu sei, porque eu estava no grupo, estou no grupo dele, porque eu tenho um sobrinho meu que está junto com eles, e eu participo do grupo dos jovens. Eles estavam lá despertando de madrugada, orando. À noite, terminava o culto, eles iam para a igreja buscar a presença do Senhor. Não se incomodaram porque não tinha escrita aqui no tema. Não se incomodaram porque não tinha uma grande decoração em frente à igreja, decorada. Mas buscaram a presença e foram cheios do Espírito Santo. Sabe aquele culto que tu entra desde o início até o final, você já começa a se alegrar. Você começa a chorar porque você sente que a presença está forte do Senhor naquele lugar. E você viu os jovens chorando, coisas que eu falava para Deus, eu quero ver esses jovens se alegrando na presença do Senhor, os adolescentes, crianças. E quando você olhava aquele grupo de jovens, derramando lágrima, com o coração quebrantado, com as suas mãos levantadas, e glorificava e exaltava o nome santo do Senhor. E vidas se rendendo aos pés do Senhor. Esse é o propósito de todo o trabalho que nós fazemos na casa do Pai. Vai ser uma semana, vai ser puxado, vai ser cansativo, mas quando a gente vê uma alma se rendendo aos pés do Senhor, nós sabemos que há festa no céu.
Porque uma vida foi alcançada pela palavra de Deus. Porque a palavra diz que há festa quando uma alma se arrepende e reconhece que Jesus é o Salvador. Como aquelas pessoas diziam, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste a nós que nós cremos, mas que nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo e Salvador do mundo. Reconhecimento que Cristo é o Salvador das nossas almas. E que possamos, meus irmãos, os irmãos que estão aqui, ajudar os servos do Senhor que estão à frente desse trabalho. Eu sei que os containers são pesados, né, meus irmãos? Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes, mas, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que é comigo mesmo? Será que essa responsabilidade é minha? Será que eu tenho que levar mesmo? Questionamos muitas vezes com Deus. Será que é nós? É para nós isso? Mas Ele chama, Ele capacita, Ele fortalece e coloca ajudantes, como essas ovelhinhas que estão aqui. Porque a alegria de vocês é saber que vocês vão estar aqui por essas almas, para que elas não venham desistir dessa caminhada, que elas são especiais para Deus, que Deus tem um propósito em tudo isso, meu Deus. Deus tem um propósito. E eu creio que às vezes você pode até dizer: mas Senhor, quando acontecerá? Vocês estão semeando? Eu sei que vai vir outros trabalhar na obra que vocês trabalharam, mas vocês estão semeando e vai florescer, e vai crescer, e vai multiplicar, e vocês vão contemplar e ver que foi Deus. Deus usou a vida de vocês todos que estão aqui para semear esse campo. Sei que vão vir outros, e outros, e outros, mas a semente já está sendo lançada através da vida de vocês. O amor, como foi falado aqui, o amor, o exemplo que vocês têm a esta obra. Não desistam nunca, porque não é a quantidade que faz a diferença, é a qualidade daqueles que estão aqui. Não é uma casa cheia, mas a que estão aqui é porque foi vontade do Senhor. Porque através da vida de cada um de vocês, Deus vai multiplicar esse campo. Eu creio, pelos olhos da fé, porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus todo-poderoso. E quando Ele quiser ir achar, agora é o momento, isso vai crescer. Mas para a honra e a glória do Senhor. Para a honra e a glória do Senhor. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade e dizer aos irmãos que estamos em oração e sempre pedindo ao Senhor pelas congregações, sempre apresentando a cada uma. Nós estamos ali na sede e na sexta-feira nós fazemos nosso círculo e pedimos ao Senhor que Deus venha operar, usar vocês grandemente como instrumento deste lugar, porque nós somos uma família, e como uma família nem sempre estamos juntos ali, estamos espalhados, mas aonde o Senhor nos enviar, ali Ele vai operar. Aonde o Senhor nos colocar, Ele vai nos usar com propósito e com amor, por essas vidas que estão aqui, pelas vidas que hão de vir, pelas vidas que o Senhor vai alcançar através de vocês, tá? Continuem nessa obra. Eu sei que essa semana nós vamos estar com vocês de novo. Jesus, a casa vai estar cheia, vai estar cheia. Eu creio que Deus vai fazer um reboliço neste lugar, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso e nada pode impedir o agir de Deus. Quando Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele usou aquela improvável mulher naquele lugar. Quantas pessoas já olhou para nós e disse: vocês não imaginariam que estariam aqui hoje, né, irmãos? Não passava nunca pela cabeça de vocês que um dia uma família que foi ali evangelizada, semeada pela palavra de Deus,
estariam aqui hoje, dirigindo uma congregação, dirigindo uma igreja como pastores locais. Somos improváveis da vida, né, irmãos? Somos improváveis. Muitos olharam para nós, mas eles são. É ela que está lá, eles são dirigentes. Somos improváveis. Como Deus usou aquela mulher, Deus hoje nos colocou aqui. Como os improváveis. Muitos olham e meu Deus, não dá para acreditar, mas foi Deus. É lógico, passamos pelo processo, né, irmão Glória? Tivemos que passar pelo processo para estar aqui hoje. Como muitos vão passar pelo processo. E eu fico muito feliz, porque Deus não desistiu dela, não desistiu de vocês e não vai desistir. Seja quem for que lhe enviar para este lugar, mas tudo com o propósito de Deus, para que vidas venham ser alcançadas neste lugar, vidas venham ser curadas, transformadas, libertas, para que venham alcançar a salvação, que esse é o propósito do nosso chamado, levar a salvação a essas vidas, para ter um encontro com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Essa palavra de Deus assentou no meu coração. Vocês sabem que a irmã Adriana é desse jeito que eu prego. Pode falar, minha irmã. Esse dia, meu irmão falou para mim, ele estava pensando, ele ali sozinho, trabalhando, ele disse para mim assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Falando para mim, né? Pensou assim, né, na vida dele. Ele pensou assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Sozinho, trabalhando, falou para mim. Sozinho não. Com Deus sempre tá. Sozinho nunca. Porque esses dias no Congresso das Irmãs, eu estava lá, fui para o Congresso falando com Deus, vou empregar, já viu. Agora deixa para outro fazer. Eu lá no meinho, entre a pastora e a irmã Josi, a irmã que veio trazer a palavra, você pode se sentir pequenininha, a menor de todas, mas eu tenho coisas grandes para fazer da tua vida. Às vezes o irmão pode até achar, mas eu? Não. Deus tem planos maravilhosos para esse lugar. E Ele sabe que eu falei para Deus, mas Deus, por que eu? As irmãs são cheias de sabedoria, entendimento na palavra, a pastora, a irmã Josi, mas por que eu? Mas por que eu? É improvável. Deus Ele usa. Ele coloca. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, não está sozinho neste lugar. Deus está sempre com vocês. A simplicidade, a dedicação que vocês têm com essa obra, o carinho que vocês dedicam a essa congregação, está registrado, tem o seu galardão. Isso eu tenho certeza. Cada detalhe, e eu observei desde a hora que eu cheguei aqui, cada detalhe de tudo aqui dentro dessa igreja. Às vezes eu vejo lá os vídeos que a irmã posta da Santa Ceia, a mesa tão arrumadinha, tão ligando que capricho. Eu vendo lá que vocês postam, eu fico olhando, meu, que cuidado, que amor. É uma coisa simples, irmão, mas é tudo feito com amor. Os irmãos louvando aqui, quando eu vejo que o irmão coloca lá, quando ele ensina, o irmão ensinando no culto de ensino, da palavra, gente, é maravilhoso isso, porque vocês estão aprendendo e estão passando adiante, vocês não estão guardando para si. Deus levantou vocês com propósito, vocês louvando, vocês adorando ao Senhor, o irmão mexendo em música, a irmã lá ia na sede, ficava sentadinha lá atrás ali, secretária. É assim que Deus faz. E ela ficava só no cantinho dela, né, irmã? Até quando você sumiu dele, olha só. É assim que Deus faz, irmãos. Deus, Ele chama, Ele capacita, Ele coloca, Ele instrui. É assim que é a obra do Senhor. Daqui um dia Deus está levantando mais gente, Deus está levantando mais dirigente do círculo da ação, e assim vai. A irmã louvando na sede lindamente. É assim que Deus faz, a obra do Senhor é isso. Tudo que nós fazemos com amor, com dedicação ao Senhor, o Senhor tem o seu galardão. Muitos não veem o esforço e sacrifício que vocês fazem, mas Deus, Ele vê e Ele recompensa a cada um conforme a tua obra, como o Senhor falou nessa palavra.
Amém, meus irmãos? Quero agradecer, pedir para os irmãos perdão por passar um pouquinho do horário. E até nessa semana, quando a irmã mandou o convite para mim, e já é a terceira vez que isso me acontece, fui chamada para pregar a palavra e a garganta fechou. Que não saía a voz. Eu ainda estou um pouquinho rouca, mas simplesmente não saía a voz. No dia que eu ia falar para a irmã, veja uma segunda opção, porque a voz não estava saindo. Não tinha jeito, medicação, e antialérgica, nada, não melhorava. E fui no hospital, e não posto, nada. Quando eu ia mandar mensagem para a irmã já tinha passado por ele. Eu falei, se não, Senhor, tem que ir. E eu comecei a orar, Senhor, me ajuda, misericórdia, Pai, me ajuda. Tira essa rouquidão, tira essa falta de ar que eu estou sentindo. Essa secura na garganta. Eu sei que é certo, porque nas 2 outras vezes que eu fui chamada para pregar, aconteceu a mesma coisa. A garganta fechou de um jeito e eu fui para o joelho, eu fui orar. E foi tão interessante, essa semana eu estava orando nesse propósito. E eu até me lembrei de um testemunho que o Milton falou, quando ele estava orando de madrugada, um dia, ele estava contando, que sentiu alguém chamando ele. Eu senti a minha cama sacudir. Eu senti um chacoalhão da minha cama, 3 horas da manhã. Porque eu estava no horário do propósito do Senhor, eu falei assim, mas eu não quero colocar celular para despertar. Eu quero que o Senhor me desperte. E foi daquele chacoalhão que eu pulei da cama. E eu pulei e acendi a luz assustada. E eu senti a minha cama sacudindo. E quando eu olhei no celular, 3 horas da manhã. Vai para a oração. Vai buscar a presença do Senhor. E eu comecei a orar para Deus. Deus, vai repreender nossa rouquidão. Tira tudo isso que estiver afligindo a minha garganta. E nesses 2, 3 dias, fui sentindo. Fui saindo, mas foi tudo na oração. Não tomei mais medicação. Não tomei mais remédio. Na base da água, falei, Senhor, põe as tuas mãos, eu sei que tu pode, Senhor, sabe? E assim, obra de Deus. Eu poderia simplesmente mandar para a irmã falar, mãe, não vou, minha garganta está ruim, não quero, não dá. Eu sei que teria outros para pegar, teriam, mas quando é para tu, quando é para você, não adianta, você tem que fazer. Quando o chamado é teu, é a tua vocação. Com voz ou sem voz, vai. Em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Eu agradeço essa oportunidade. Vamos colocar de pé, vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento. Agradecer ao Senhor. E pedir ao nosso Deus que essa semana seja uma semana abençoada, repleta da presença do Senhor. E eu creio que o nosso Deus, Ele tem milagres preparados. Ele tem cura, Ele tem providência, Ele tem portas abertas. Ele tem socorro presente em todos os momentos. Oh, Jesus querido e amado, santo é o Teu nome, Senhor. Pai, eu quero apresentar a Tua igreja, Senhor. Os meus queridos irmãos aqui, Senhor, que aqui estão, que vieram essa noite ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai querido e maravilhoso, eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus da cura, que Tu és o Deus do renovo, Senhor, que Tu és o Deus da providência, Senhor, Pai, aleluias. Que Tu pode todas as coisas, Pai querido. Pai, visita o lar, visita, Senhor, a casa, Senhor, visita a família, Senhor, daqueles que estão aqui, daqueles que não puderam estar aqui esta noite. Pai querido, entra com providência, Senhor, abre as portas, Senhor, visita, Senhor, a despensa, Senhor, meu Deus, visita, Senhor, o trabalho, Senhor, a sua casa, Senhor, visita, Senhor, meu Deus, tudo, Senhor, que pertence ao Teu servo, Pai querido, tira todo impedimento, tira todo o trabalho, Senhor, entra, Senhor, meu Deus, com a solução, Pai, entra com a cura, entra com a restauração, Pai querido, Deus santo e maravilhoso, abençoa, Senhor, essa semana missionária, Senhor, esse congresso de missão, Pai, que está se iniciando, Senhor, Deus, venha usar cada vaso que por aqui passar, Pai
nós te agradecemos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, confiando e crendo, Senhor, que teremos uma semana repleta da Tua presença, da Tua graça, Senhor, em nosso meio, em nosso viver, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus, amém.